Qual é a diferença entre fazer exegese do Antigo Testamento e fazer exegese no Novo Testamento? Essa é uma pergunta muito legal, porque isso incumbe nas diferenças entre Antigo Testamento e Novo. Então, eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, se inscreve no canal, assina as notificações para receber mais dicas de livros, de estudo, metodologia grega. Então, se inscreve mesmo, assina o sino. Na descrição desse vídeo você encontrará meu curso de grego e também um bacharel em teologia. Vamos a mais esse vídeo. Interessantemente observar que nós hoje, no século XXI, fazemos uma separação. É tradicional, essa separação ela vem desde do segundo ou terceiro século, entre o que a gente chama de Antigo Testamento e Novo Testamento. Bom, para começo de conversa, essa é uma terminologia um tanto quanto preconceituosa. Por quê? Ela foi meio que criada por um pai da igreja que interpretou errado o texto de 2 Coríntios, que fala lá que o véu está posto sobre eles e tal, e o Antigo Testamento sobre tábuas de pedra e tal. Um pai da igreja interpretou errado isso, então ele fez a separação de Antigo Testamento colocando de Gênesis a Malaquias e Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. Então essa linguagem que a gente utiliza, ela advém já há mais de 1.600 anos e ela é um tanto quanto preconceituosa. Ela vem de tempos preconceituosos. Porque quando você coloca a ideia de antigo e novo, você vai dar preferência ao que é novo, essencialmente. Então aquilo que é antigo é deixado de lado. Coisa que não é verdade quando se trata da Bíblia. Coisa que testamento na Bíblia é outra coisa, não é livro. Testamento não é livros específicos de Gênesis a Malaquias, de Mateus, Apocalipse. Não é, essencialmente. Então, a linguagem mais convencional, eu acho que mais correta, que é utilizada até pelo meio acadêmico atualmente, é Bíblia hebraica e Bíblia grega, né? Bíblia hebraica, se referindo ao de Gênesis a Malaquias, e a Bíblia grega, do Novo Testamento, né? Que se refere de Mateus a Apocalipse, né? E por aí vai. Então, e por aí vai. Então você tem essa questão. Então já começa por aí. Segundo ponto, eu vou convencionar a antiga terminologia que não nos moldes, mas o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ela é constituída essencialmente num contexto, ou em vários contextos históricos, muito distante entre eles. Então, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Jó, são livros escritos num contexto de saída do povo do Egito, se estabelecendo no meio de Israel, na terra de Israel. Então você tem esse contexto, que é diferente, por exemplo, do contexto da conquista da Babilônia, que vai se dar do que 400, 500 anos depois. Acontecimentos que se dão no livro dos reis, por exemplo, são diferentes de acontecimentos que se dão no contexto de Daniel. Porque em reis você tinha uma nação instituída, você tinha uma organização instituída, que é diferente do contexto de Daniel, que Daniel ele era cativo na Babilônia e que ele era um primeiro-ministro, por exemplo, como se fosse um primeiro-ministro. E acontecimentos que ocorrem, por exemplo, entre o livro de Juízes, que é um momento mais tribal, então veja que você tem vários contextos históricos que eles influenciam muito na compreensão de como a mensagem deve ser levada. Por exemplo, quando a gente fala de reino de Israel, a gente está se referindo ao período de Saul, Davi e Salomão. Pós isso, você tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá. E aí, meu amigo, se você pega um versículo bíblico descontextualizado, se você não se atenta a essas mudanças históricas, políticas, sociais, né, você fica perdido. Então, peraí, por que Acabe é tratado como um rei ruim, sendo que estrategicamente, politicamente, ele é um cara esperto? É porque ele estava desobedecendo a Deus. E quem é o profeta que relata a derrocada dele era um profeta, acho que do sul, alguma coisa assim. Então você tem um preconceito entre um preconceito, uma treta entre sul e norte, né? Então,
Isso, todo esse envolvimento. Por que que Jeroboão, por exemplo, ele fez lá os dois ídolos lá para adoração? Porque ele não queria que o povo do Reino do Norte, que era das 10 tribos, fossem até o sul, Jerusalém, adorar a Deus. E com isso ele perdesse poder político. Então ele molda a religião ao seu contexto. Veja que isso aqui são pequenos insights para você entender como que você tem que trabalhar as questões do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias. Fora que você tem profetas que são contemporâneos. Você tem profetas que vivem no mesmo momento. Daniel, acho que Daniel e Ezequiel, eles vivem no mesmo momento. Isaías, ele profetiza antes disso. Então, você traçar uma linha histórica, é necessário traçar uma linha histórica dos profetas, dos reis, né? Reis e Crônicas são livros paralelos que narram os mesmos acontecimentos, só que com pontos de vista diferentes, praticamente. E assim vai. Então, veja a dificuldade, como você lida com o Antigo Testamento. Já o chamado Novo Testamento, ele surge num contexto helenístico em que Israel, de certa forma, tinha sua independência, mas ela estava subjugada pelos romanos. Enquanto que o Antigo Testamento todo ele passa por várias mudanças políticas, desde a mudança da organização tribal, unificação, conquista de do reino de Israel, formação dos reis, aí você tem o período dos juízes, que ainda é tribal, reis, separação do reino norte e sul, aí ele é conquistado pela Síria, depois pela Babilônia, e assim por diante. Já no contexto do Novo Testamento, você vai ter uma questão muito interessante a ser observada. Qual questão é essa? Você tem o Império Romano tendo controle político sobre Israel. Você tem o Império Romano. Se antes era a Babilônia, agora é... Se antes era Medo-Pérsia, Assíria, Medo-Pérsia e Babilônia, agora é o Império Romano. A língua em que o Novo Testamento vai ser escrito é grego, diferente do que é o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. Então o Novo Testamento ele é redigido em grego. Eu não estou dizendo aqui que os acontecimentos foram todos falados em grego e que Jesus saía falando grego. Não. A redação do Novo Testamento, a história como ela foi contada a nós, foi redigida em grego. É a evidência documental dos manuscritos gregos. Você não tem nenhum manuscrito hebraico do Novo Testamento anterior às cópias gregas. Você só tem cópias aramaicas posteriores de relação de linguagem do século III e século IV, que é a Peshita, que não é nem o aramaico palestinense do primeiro século. Então, veja que nós temos uma diferença em redação aqui. Então, outra coisa, o Antigo Testamento você tem toda essa divisão histórica, enquanto que o Novo Testamento ele está construído todo num período muito próximo, de apenas um século. Então, de Mateus a Apocalipse, você tem um século apenas de redação, em que essas histórias acontecem. Diferente de, se você for analisar, Isaías e Gênesis. Eles têm séculos de distância entre eles. E aí isso leva a questão cultural, questão linguística, questão geográfica, formação política, formação social, entendeu? Tudo isso, na hora de se analisar exegeticamente um texto, tem que ser levado. Você vai ter poesia, cara, o livro de Salmos, você vai ter cânticos ao longo de Deuteronômio, de Samuel, e por aí vai. Né? Você tem toda essa questão que tem que ser levada em conta. Enquanto que o Novo Testamento, você vai ter um recorte histórico mais próximo. A geografia é muito importante, tão importante quanto no Antigo Testamento. Então você analisar, onde ficava Colosso? Onde que ficava Antioquia? O que era Antioquia? Onde que ficava Decápolis? São coisas que você tem que observar para interpretar o texto. Né? E fora que uma das diferenças muito grandes entre Antigo e Novo Testamento é a proximidade com a gente. Por quê? O Novo Testamento ele é de 2000 anos atrás. O chamado Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, ele começa a ser escrito 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo. Ele vai sendo escrito até o ano 400, 300 antes de Cristo, né, que é o último livro que ele vai ser escrito. E aí o que acontece? Exatamente isso. Você tem esse recorte histórico muito grande e a proximidade com as cópias. Enquanto que as cópias mais próximas do Novo Testamento, então já entra na área da crítica textual, as cópias mais antigas estão datadas de um século, menos de um século, da cópia original.
O Antigo Testamento, de Gênesis, por exemplo, a cópia mais antiga que nós temos vai ser do ano 100 antes de Cristo. E a cópia mais antiga, e o original é 1500, 1000 anos antes de Cristo. Então, olha o tempo. Então, a maneira de se fazer crítica textual ela é diferente. A abordagem para esse pressuposicional vai ser diferente, por mais que o princípio para o antigo e para o novo é o mesmo na crítica textual. Na hora de aplicar, se utilizam métodos diferentes. Então, por exemplo, no Novo Testamento você tem o texto majoritário, o ecletismo e por aí vai. Enquanto que para o Antigo Testamento você não tem como chegar e falar, não, eu vou usar a abordagem majoritária para reconstruir o texto do Antigo Testamento. Sendo que você precisa ir muito mais a fundo na questão linguística. Por quê? Por causa da distância, da transmissão das cópias e por aí vai. Então, fazer a crítica textual do Antigo Testamento é diferente do Novo. Fazer uma análise exegética do Antigo Testamento, ela é diferente do Novo. Tanto que tem um livro que até comenta isso, que é esse manual de exegese bíblica aqui, né, da Vida Nova, Douglas Stuart Gordon DeFeo. Deixa eu terminar de ler esse livro que eu faço uma review aí, tá? Para aqueles que ficam aí chorando e de mimimi. Tá? Então, e ele começa explicando muito isso, né? Fora que o processo de tradução do Novo Testamento é bem mais fácil que o Antigo. Cara, traduzir grego é bem mais fácil que traduzir hebraico. Pelo menos para mim. Então, tem toda essa análise, tudo isso que faz um ser diferente do outro. Não é à toa que você tem especialista em Antigo Testamento, especialista em Novo Testamento e blá blá blá. Mas são essas as diferenças. Enquanto que o chamado Antigo Testamento, ele acaba enfocando mais a história do povo de Israel, as histórias são voltadas para o povo de Israel. No Novo Testamento, você tem o povo de Israel como centro, mas você tem a mensagem e a aceitação dos gentios do mundo todo nesse contexto. Veja que eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não tinha espaço para os gentios. Você tem momentos em que os gentios aparecem, mas eles não são tão enfocados, porque não é o interesse do relato. Agora, o Novo Testamento, ele já relata com mais frequência, que aí você tem Paulo levando a mensagem aos gentios e por aí vai. Né? Então, tem tudo isso. O Novo Testamento ele não perdeu o seu fundo judaico, não perdeu. O cristianismo primitivo ele era uma seita judaica. Então, não vá achando aí que não, então vamos negligenciar a Bíblia hebraica, vamos negligenciar o Antigo Testamento, porque lá não fala dos gentios e nós somos gentios. Não é isso. Nós temos que analisar os seus contextos. E todas essas informações que eu estou passando para você que assiste esse vídeo, elas são importantes para você iniciar o seu processo exegético. Para te contextualizar, para você já sei onde eu estou, já sei por onde começar. Essa é a minha intenção com esse vídeo. Espero ter ajudado. Deus abençoe. E é isso aí. Gostou? Faz alguma doação. Já que você chegou neste momento do vídeo, peço que você se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal para a gente continuar produzindo o nosso trabalho. Também na descrição dos vídeos aqui você encontrará meu curso de grego e crítica textual. É o primeiro link na descrição. Também encontrará um bacharel em teologia. E se você simplesmente gosta do meu trabalho e não, só quero te ajudar, Adolfo, então na descrição do vídeo você encontra o meu telefone para que você possa fazer uma doação via Pix, né? O número de telefone meu é o meu Pix. Então, muito obrigado por tudo, Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.